Tópico 6. A importância do contexto histórico e cultural na interpretação bíblica. Na aula de hoje, vamos discutir a importância do contexto histórico e cultural na interpretação da Bíblia. Um dos princípios fundamentais da hermenêutica é que a Bíblia foi escrita em épocas, lugares e culturas muito diferentes das nossas. Isso significa que, para entendermos corretamente o que os autores bíblicos queriam transmitir, precisamos considerar o contexto em que eles estavam inseridos. Primeiro, vejamos o contexto histórico. A Bíblia abrange milhares de anos de história e se refere a eventos ocorridos em diferentes períodos históricos, como o tempo dos patriarcas, o êxodo de Israel, o reinado de Davi e Salomão, o exílio na Babilônia e o tempo de Jesus e dos apóstolos. Cada um desses períodos tem suas particularidades, e ignorar o contexto histórico pode levar a interpretações equivocadas. Por exemplo, em Mateus 22, 21, Jesus diz: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Para entender plenamente essa passagem, é importante saber que Jesus estava falando em um contexto onde Israel estava sob o domínio do Império Romano, e o tributo a César era um tema polêmico entre os judeus. O contexto histórico nos ajuda a entender que Jesus estava ensinando sobre a responsabilidade de seus ouvintes, tanto para com as autoridades terrenas quanto para com Deus. Outro aspecto fundamental é o contexto cultural. A cultura dos tempos bíblicos era diferente em muitos aspectos da cultura moderna. Havia costumes e tradições que influenciavam a maneira como as pessoas viviam, se relacionavam e expressavam sua fé. Um exemplo claro disso está nas cartas de Paulo. Em 1 Coríntios 11:5, Paulo menciona que as mulheres deveriam cobrir a cabeça ao orar ou profetizar. Para entender essa instrução, é essencial considerar o contexto cultural. Naquela época, em Corinto, as mulheres que não cobriam a cabeça em público eram vistas como imorais. A recomendação de Paulo, portanto, visava preservar a honra e a modéstia conforme os padrões culturais da época. Além disso, o entendimento dos costumes sociais e religiosos da época pode esclarecer passagens que, de outra forma, pareceriam confusas. Por exemplo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento pode parecer estranho aos leitores modernos, mas fazia parte do culto israelita e estava profundamente enraizado na cultura religiosa da época. Da mesma forma, as festas e celebrações judaicas, como a Páscoa, o Pentecostes e o Dia da Expiação, têm significados que se ligam diretamente à cultura e religião dos israelitas. Entender esses costumes nos ajuda a interpretar corretamente passagens que falam sobre esses rituais e práticas. O conhecimento geográfico também pode enriquecer nossa compreensão do texto bíblico. Quando a Bíblia menciona cidades, regiões ou características naturais, o entendimento da geografia do mundo antigo nos permite visualizar melhor os eventos e circunstâncias descritos. Por exemplo, saber que Jerusalém está situada em uma área montanhosa nos ajuda a entender por que as peregrinações para lá eram descritas como subir a Jerusalém. Lucas 2:42. Outro exemplo vem do conhecimento sobre o contexto político da época de Jesus. O fato de o povo judeu estar sob ocupação romana influenciava muito o ambiente social e político em que Jesus ministrava. O papel dos fariseus, saduceus, zelotes e outros grupos religiosos e políticos era moldado por essa realidade histórica e política. Compreender essas nuances históricas e culturais nos ajuda a entender melhor os debates e conflitos que Jesus teve com esses grupos. Em resumo, a interpretação bíblica sem levar em conta o contexto histórico e cultural corre o risco de ser superficial ou errada. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita para um público específico, em uma época específica, e com referências culturais que, muitas vezes, são diferentes das nossas.
Ao estudar a Bíblia, precisamos nos esforçar para entender o que essas palavras significavam para os ouvintes e leitores originais, antes de aplicá-las às nossas vidas hoje. Isso nos ajuda a nos aproximar mais do verdadeiro significado das Escrituras e a aplicá-las de forma mais fiel e prática em nosso contexto moderno.